Workshop Mundial da Classificação das Doenças Periodontais e Periimplantárias em 2017 foi desenvolvido com o objetivo de corresponder aos avanços tanto clínicos como biológicos na área. O objetivo, conforme determinado pelo Comitê da Academia Americana e da Federação Europeia de Periodontia, era adotar um modelo simplificado de classificação que pudesse ser adotado na prática clínica em todas as especialidades da odontologia. Por definição, a periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial de causa complexa, pois uma infinidade de fatores causais determinam a resposta do hospedeiro ao desafio microbiano, incluindo fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e comportamentais. Suas principais características incluem a perda do suporte periodontal, manifestada pela perda de inserção clínica, perda óssea alveolar avaliada radiograficamente e presença de bolsas periodontais com sangramento à sondagem. A periodontite é um importante problema de saúde pública devido sua alta prevalência, uma vez que a perda dentária afeta negativamente a função mastigatória e a estética. O termo doença crônica não significa incurável, mas uma doença de longa data que não se resolve em um curto espaço de tempo. Em um breve histórico da classificação das doenças periodontais, observamos que ao longo de décadas vários nomes foram dados à doença de acordo com o entendimento da etiopatogenia e das formas de manifestações clínicas percebidas e compreendidas nas diferentes épocas. Até a década de 70, o entendimento era de que a doença apresentava um caráter destrutivo, não inflamatório. Em 1977, o termo periodontose foi substituído por periodontite juvenil, uma vez que não existiam bases científicas que suportassem o conceito não inflamatório da doença periodontal. Somente a partir de 1977 iniciou-se o paradigma infecção-resposta do hospedeiro. A partir de 1982, a classificação passou a ser idade dependente, como exemplo periodontite do adulto, periodontite pré-puberal e assim sucessivamente. Em 1999, nova terminologia foi dada à classificação e os termos periodontite crônica e periodontite agressiva foram intitulados. Em 2017, que corresponde à classificação atual, a periodontite passou a ser classificada em estádios e graus. Um novo esquema de classificação da periodontite foi adotado, no qual formas da doença previamente classificadas como crônicas ou agressivas passaram a ser agrupadas em uma única categoria, periodontite, classificada em estádios e graus. A gravidade reflete a quantidade de perda de tecido periodontal de inserção, e o grau é um reflexo da progressão da periodontite. Além disso, o sistema precisava registrar o estado periodontal atual de um paciente, como a profundidade de bolsa e sangramento à sondagem. Os participantes do workshop defenderam que a doença, uma vez instalada, as características clínicas, curso e prognóstico são semelhantes. A compreensão foi de que há poucas evidências de que existam diferentes doenças periodontais, mas sim variações ao longo de um espectro do mesmo processo de doença. Com base em características clínicas, curso e prognóstico, 3 formas claramente diferentes de periodontite foram reconhecidas: a periodontite, classificada em estádios e graus, a periodontite necrosante e a periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. Ainda que atualmente se reconheça que exista uma única categoria de doença, periodontite,
subdividida em estádios e graus, é certo, entretanto, que existem diferentes respostas a acúmulos similares de biofilme e, na verdade, como os indivíduos respondem a esses desafios estão refletidos nos estádios e graus da periodontite. Vejam a seguir. No caso clínico em A, observamos muito fator local, placa e cálculo, e muita destruição periodontal, como pode ser observado tanto clinicamente como radiograficamente. Em B, a mesma quantidade de fator local e observamos perda óssea mínima somente na distal do primeiro molar, como pode ser visto radiograficamente. Já em C, observamos pouca placa e muita doença periodontal, enquanto em D, o mesmo perfil quanto ao acúmulo do biofilme e o desenvolvimento de gengivite apenas. Pela primeira vez, o Sistema de Classificação de 2017 forneceu definições claras de saúde periodontal e gengivite. Em A, paciente com periodonto intacto, aquele periodonto que não sofreu nenhuma perda de inserção. Em B, pacientes com periodonto reduzido devido a outras causas que não estão relacionadas à periodontite, como, por exemplo, por uma causa traumática. Em C e D, pacientes com periodonto reduzido devido à periodontite, pois há perda de inserção interproximal em vários dentes, associado à mobilidade dentária progressiva, podendo haver presença de bolsa periodontal associada ao sangramento à sondagem. Em A, observamos doença periodontal com perdas sucessivas no periodonto de sustentação. Em B, após o tratamento periodontal. Em B, considera-se como periodontite estável, pois não há profundidade de sondagem e sangramento à sondagem. Somente considera-se periodontite se houver perda de inserção interproximal maior ou igual a 2 milímetros em 2 dentes não adjacentes e ou perda de inserção na face livre maior ou igual a 3 milímetros com bolsa periodontal maior do que 3 milímetros em pelo menos 2 dentes. Vamos discutir em nosso encontro síncrono quais dos casos apresentados são considerados periodontite. Passado quase 2 anos de exercício da nova classificação, clínicos e pesquisadores se depararam com algumas dificuldades impostas pela nova classificação. A Sociedade Britânica de Periodontologia, em 2019, estabeleceu critérios mais pragmáticos para aferir o estadiamento e graus da periodontite e vamos discutir a seguir. Para classificar quanto ao estádio. O que o estádio da periodontite reflete? Reflete a gravidade da doença periodontal. Para classificar quanto ao estádio, fazemos a seguinte pergunta: a perda óssea encontra-se em que nível da raiz? Se no terço cervical, com mínima perda até 15%, é estádio 1. Ou se a perda encontra-se no terço cervical, porém uma perda mais perceptível, estádio 2. Ou se a perda óssea encontra-se no terço médio da raiz, estádio 3. Ou se a perda óssea encontra-se no terço apical da raiz, estádio 4. Na radiografia periapical de boca toda, observamos várias áreas com perdas ósseas em diferentes níveis e o estadiamento deve ser sempre pelo pior dente. Como podemos observar, o dente que apresenta maior perda óssea é o primeiro molar inferior, o dente 36. Observe a divisão do molar em terços: terço cervical, próximo à coroa, terço médio e terço apical. No caso apresentado, trata-se de periodontite estádio 3, pois a perda óssea encontra-se no terço médio da raiz. Quando a perda óssea encontra-se no terço cervical da raiz, radiografias interproximais registram com mais precisão
o distanciamento da junção amelo-cementária à crista óssea. Em A, radiografia periapical. Observe que a imagem encontra-se encurtada. Há uma proximidade da crista óssea em relação à junção amelo-cementária. Em B, radiografia interproximal. A imagem é mais fiel para verificar essa distância. O que o grau da periodontite reflete? Reflete o registro da suscetibilidade histórica da doença periodontal. O grau leva em consideração a taxa de progressão da perda óssea em relação à idade do indivíduo e contribui na identificação da suscetibilidade à periodontite. É considerado uma estimativa da futura suscetibilidade à doença periodontal. Por exemplo, se um indivíduo jovem apresenta grau C, significa que possui considerável suscetibilidade à doença periodontal e a futuras perdas de inserção, caso terapias apropriadas não sejam estabelecidas. Como calcular o grau da periodontite? Vejamos como calcular o grau. O grau deve ser calculado sempre pelo pior dente, ou seja, o dente que mais apresenta perda óssea. Divide-se o percentual de perda óssea pela idade do indivíduo. Por exemplo, considerem que os traçados em A representariam 100% de osso inserido na raiz e os traçados em B representa de fato quanto houve de perda óssea na raiz distal do molar. Isso seria em torno de 70% de perda, mais ou menos. Então, 70% de perda dividido pela idade, 36 anos, que seria igual a 1,94. Quando o cálculo for maior que 1, significa que o grau é C, ou seja, um paciente de alto risco. Segundo o proposto pelos autores, os limiares de porcentagem da perda óssea dividido pela idade utilizados para definir os diferentes graus da doença são, de certa forma, arbitrários. No entanto, devem ser fáceis de serem calculados mentalmente e simples de serem aplicados. Se o percentual da relação da perda óssea dividido pela idade for menor que 0,5, grau A, ou seja, baixo risco, entre 0,5 a 1, risco moderado, maior que 1, risco alto. Se o percentual de perda óssea for menor que a metade da idade, grau A. Exemplo, 20% de perda óssea em um indivíduo de 60 anos. Se o percentual de perda óssea excede a idade, o grau é C. Exemplo, 50% de perda óssea em indivíduo com 49 anos de idade. Um outro exemplo seria mais de 30% em uma pessoa de 28 anos de idade, seria então grau C. A mera presença ou ausência de um fator de risco estabelecido e modificável, por exemplo, diabetes, tabagismo, não deve anular ou modificar o grau da doença atribuído com base na porcentagem da relação perda óssea versus idade, pois isso reflete de forma abrangente a suscetibilidade passada do paciente. Por exemplo, não seria significativo atribuir um grau C, alto risco, maior taxa de progressão, a um paciente, por exemplo, de 70 anos com periodontite, estádio 1, perda óssea máxima menor do que 15%, apenas porque ele fuma mais do que 10 cigarros por dia, pois esse paciente apresenta claramente uma suscetibilidade limitada e um baixo índice de progressão, apesar da exposição ao tabaco. No entanto, isso não nega a importância de uma avaliação abrangente dos fatores de risco, pois o perfil dos fatores de risco deve formar a terceira parte da avaliação periodontal, que deve ser documentada ao lado do diagnóstico. A periodontite também deve ser classificada quanto à extensão da doença periodontal.
em localizada, até 30% dos dentes com perda óssea, generalizada, mais do que 30% dos dentes acometidos, e também o padrão molar incisivo. A radiografia apresenta um exemplo de padrão molar incisivo, pois incisivos e molares foram acometidos pela perda óssea. Para esta classificação quanto à extensão padrão molar incisivo, deve-se considerar nível baixo de placa e inflamação pouco perceptível. Observe a extensão generalizada da perda óssea. A perda óssea acometeu toda a dentição. No entanto, quando a extensão da perda óssea acometer mais do que 30% dos dentes, é considerado uma extensão generalizada da periodontite. Observem que até agora, para classificar quanto aos estádios e graus da periodontite, nos atentamos ao exame radiográfico. Contudo, é fundamental que a condição periodontal seja considerada. Portanto, o exame periodontal, utilizando a sonda periodontal, aferirá a presença ou ausência de bolsa e sangramento à sondagem. Portanto, dará informações a respeito da condição periodontal. Vocês viram em unidades anteriores que um periodonto que não sofreu perda de inserção, quando no exame periodontal for registrado sangramento menor que 10%, é considerado saúde periodontal. Mais do que 10% considera-se gengivite. Entretanto, em um periodonto que foi acometido pela periodontite, com consequente perda de inserção, deve ser classificado quanto ao estádio, quanto ao grau e quanto à condição periodontal. Mesmo que ocorra a regressão da doença por meio da redução da bolsa e de sangramento, esse paciente sempre será considerado um paciente com periodontite. Contudo, poderá apresentar periodontite estável se não houver bolsa e sangramento à sondagem, ou periodontite atualmente em remissão se houver sangramento à sondagem sem bolsa, ou periodontite atualmente instável se houver profundidade de sondagem maior ou igual a 4 milímetros, com sangramento à sondagem, ou bolsa maior ou igual a 5 milímetros. Para saber a condição periodontal, o exame periodontal simplificado pode ser realizado. A realização do exame periodontal básico implica em percorrer a sonda ao redor de cada dente e registrar apenas a pior pontuação. Os códigos vão de 0 a 4 em cada sextante. As marcações da sonda em 3,5 e 5,5 foram projetadas para permitir que o clínico estabeleça facilmente a presença ou ausência de doença. Quando a faixa preta da sonda estiver parcialmente visível, a profundidade de sondagem é pelo menos 4 milímetros, código 3. E quando a faixa preta da sonda não estiver visível, a profundidade de sondagem é de pelo menos 6 milímetros, código 4. Sextantes que apresentarem códigos 3, 4 e asterisco, o periograma deverá ser realizado. De acordo com a atual orientação quanto à utilização do PSR, um código 3 ou 4 seria necessária a solicitação de radiografia panorâmica e ou radiografias periapicais seletivas que permitirão determinar a perda óssea percentual em relação ao comprimento da raiz. Alguns pacientes, em particular, para aqueles com periodontite em estádio inicial, as radiografias podem se limitar a radiografias bite-wings nas regiões posteriores. É importante reconhecer que o exame periodontal simplificado é de valor limitado em pacientes que já foram diagnosticados com periodontite, uma vez que o PSR é incapaz de identificar pacientes com histórico de periodontite, pois é baseado em sangramento e profundidade de sondagem, em vez de registrar a perda óssea. Portanto, quando há evidências claras de periodontite, por exemplo, recessão na face interproximal, perda de inserção, deve-se conduzir para o exame periodontal completo.
Com os dados da radiografia e do PSR, é possível classificar a doença periodontal quanto à extensão, localizada, generalizada, padrão molar incisivo, quanto ao estágio 1, 2, 3 ou 4, quanto ao grau A, B ou C, e ainda registrar se o paciente é fumante, se fuma mais que 10 cigarros por dia ou se tem diabetes descontrolado. Quanto à condição periodontal, periodontite estável ou em remissão ou instável. Segue o exemplo da ficha adotada para o registro da classificação da doença periodontal e da condição periodontal. Pare o slide para verificarem. Vejam a classificação da periodontite segundo o Workshop Mundial de Periodontologia em 2017. Recomendamos leitura complementar que encontra-se no Moodle Aprender 3. Para classificar quanto aos estágios da periodontite, segundo o Workshop Mundial de Periodontologia em 2017, considera-se o nível de inserção clínico interproximal como iniciador do estadiamento e, posteriormente, consideram fatores de complexidade como bolsa periodontal profunda, graus de envolvimento de furca, colapso periodontal, que podem modificar para um estágio mais alto. É suficiente um único fator de complexidade para aumentar o estadiamento da doença periodontal. Para avaliar o grau da periodontite, utilizam radiografias sucessivas para estimar o risco à perda óssea e fatores modificadores como o número de cigarros fumados e diabetes descontrolado, que podem aumentar o grau da doença periodontal. Os critérios utilizados para classificar a doença periodontal, segundo o Workshop Mundial de Periodontologia, podemos resumir que o estadiamento da doença deve ser iniciado pelo nível clínico de inserção interproximal. Considera-se também perdas dentárias e fatores de complexidade como profundidade de sondagem, presença de furca, mobilidade dentária e colapso oclusal como fatores que podem modificar o estágio da doença periodontal para um nível mais alto. Quanto à extensão, localizada, generalizada, padrão molar incisivo. Quanto ao grau, a velocidade de progressão de perda óssea é aferido por radiografias sucessivas em um período aproximado de 5 anos, e os fatores de risco, como mais de 10 cigarros por dia e o diabetes descontrolado, podem modificar o grau da doença periodontal para um nível mais alto. Foi estabelecido pela Sociedade Britânica de Periodontologia que utilizar a perda clínica de inserção como critério primário no estadiamento da doença não seria algumas vezes ideal, pois às vezes o nível de inserção clínico é difícil de medir na prática clínica e demanda maior tempo. Para avaliar o grau da periodontite, segundo o Workshop Mundial, utiliza-se radiografias sucessivas. No entanto, os pacientes, na maioria das vezes, não têm um histórico de suas radiografias. Desta forma, foi estabelecido aferir o grau com base no percentual da perda óssea dividido pela idade. Resumindo, a classificação segundo o proposto pela Sociedade Britânica de Periodontologia utiliza como critério para estadiar a doença a perda óssea em relação ao comprimento da raiz. Quanto à extensão, a perda óssea pode ser localizada, generalizada, padrão molar incisivo. Quanto ao grau, considera o percentual de perda óssea dividido pela idade. É simples assim. Precisamos destacar que a proposta da classificação segundo a Sociedade Britânica de Periodontologia não anula em nada a classificação proposta pelo Workshop Mundial. Acreditamos, entretanto, que a classificação proposta pela Sociedade Britânica seja mais fácil de ser aplicada, consequentemente mais pragmática. Por este motivo, adotaremos esta classificação.
Recomendamos, entretanto, que façam exercícios utilizando os 2 modelos propostos e verão que, na grande maioria das vezes, chegaremos aos mesmos resultados, independente dos critérios propostos pelas 2 academias.